Olá pessoal, vamos hoje para mais uma aula de Lei de Improbidade Administrativa, com foco nas questões das bancas FGV e DECAN. Então vamos lá. Primeira questão. No início do corrente ano, Demétrio, que é diretor de uma escola estadual, dolosamente utilizou-se não só do maquinário, como também do trabalho de determinados servidores na mencionada unidade de ensino para realizar uma obra em sua residência. A obra foi efetuada durante o horário de trabalho dos aludidos servidores. Considerando a atual redação da Lei de Improbidade Administrativa, é correto afirmar que Demétrio. Alternativas: letra A. Praticou ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito. Essa alternativa está correta. Isso porque sempre que houver dúvida entre enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário, é bom lembrar que no enriquecimento ilícito, que está previsto no artigo 9º, também é importante lembrar qual o artigo que ele está previsto da Lei de Improbidade Administrativa. No enriquecimento ilícito, a gente aufere vantagem indevida. Já no prejuízo ao erário, que se trata aí do artigo 10, do artigo 10º, ele permite que terceiro obtenha vantagem indevida, certo? Então, no enriquecimento ilícito, que está previsto no artigo 9º, o agente aufere vantagem indevida, e no prejuízo ao erário, que está previsto no artigo 10º, ele facilita que outra pessoa obtenha esse enriquecimento ilícito. Portanto, como Demétrio auferiu vantagem para ele mesmo, ele está sendo enquadrado aí no artigo 9º, inciso 4 da Lei de Improbidade Administrativa, que se trata de utilizar em obra ou serviço particular qualquer bem móvel de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades referidas no artigo 1º da Lei de Improbidade Administrativa, bem como o trabalho de servidores, de empregados ou de terceiros contratados por essas entidades. Portanto, gabarito, letra A. Vamos seguindo. A letra B, eu já disse que o prejuízo ao erário seria se ele facilitasse que outra pessoa obtivesse vantagem indevida, prejuízo ao erário, mais uma vez, previsto no artigo 10º da Lei de Improbidade Administrativa, bom lembrar. Letra C, praticou ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração errado, e os princípios da administração estão previstos aí no artigo 11º da referida lei. Então, próxima questão. A respeito de improbidade administrativa e bens públicos, julguem o item subsequente à luz da Lei de Improbidade Administrativa e da jurisprudência do STF. O termo inicial da prescrição de ato por improbidade administrativa ocorre a partir da data de ocorrência do fato, ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. Está perfeitamente correto, a assertiva está correta. No artigo 23, o 23º artigo da Lei de Improbidade Administrativa, você verá escrito exatamente isso. A ação para aplicação das sanções previstas nessa lei prescreve em 8 anos, contados da data da ocorrência do fato, ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. Mas lembre-se, o ato de ressarcimento do erário, ressarcimento do cofre público, ele é imprescritível, tudo bem? No entanto, a aplicação das sanções, então sanção, ela prescreve em 8 anos, a partir da data da ocorrência do fato, e o ressarcimento ao erário é imprescritível. Vamos para a próxima questão.
João, servidor público municipal, foi formalmente cientificado pelo Ministério Público de que estava sendo investigado pela prática de improbidade administrativa em razão da possível ocorrência de enriquecimento ilícito. Ao consultar um advogado a respeito das características dessa espécie de ilícito e das consequências decorrentes de eventual condenação, foi-lhe corretamente informado, à luz da lei de improbidade administrativa, que, alternativas, a sua tipologia é exemplificativa e essa alternativa está correta. Isso porque ele foi cientificado pelo Ministério Público que estava sendo investigado pela prática de improbidade administrativa de enriquecimento ilícito. Então lembre-se, o enriquecimento ilícito, que mais uma vez está previsto no artigo 9º, o prejuízo ao erário, que está previsto no artigo 10º, são rols exemplificativos. Ou seja, não são só aquelas condutas que estão tipificadas na lei que são sujeitas à sanção da lei de improbidade administrativa. Outras também poderão ser. Agora, no caso da lesão aos princípios, que está no artigo 11º, nesse caso da lesão aos princípios, o rol é taxativo. Ou seja, só se enquadra no caso de lesão aos princípios se estiver previsto nos incisos do artigo 11 da lei, certo? Então vamos continuar. Letra B, o ato pode ter sido praticado com dolo ou culpa. Errado, todos os atos da lei de improbidade administrativa são dolosos. Só existe ato de improbidade administrativa se for uma atitude dolosa. Eventual condenação pressupõe a prévia condenação penal. Errado, as esferas penal, administrativa e civil são independentes entre si. Letra D, exige a demonstração do empobrecimento do poder público. Errado. E letra E, a condenação só enseja a perda dos bens adquiridos ilicitamente. Está errado também. Então, gabarito letra A, próxima questão. João, agente público, em maio de 2023, facilitou a aquisição de bens móveis por parte do município Alfa, por preço superior ao de mercado. O Ministério Público, após tomar ciência dos fatos, constatou que João atuou de forma dolosa. Constatando as disposições da Lei de Improbidade Administrativa, o entendimento dominante nos tribunais superiores, o Ministério Público poderá ingressar com ação de improbidade administrativa desde que observado o prazo prescricional de... Como nós vimos já, o prazo prescricional é de 8 anos, contado da data do acontecimento do fato. Então vamos lá, 8 anos contado a partir do conhecimento do fato? Errado, é a partir do acontecimento do fato. 5 anos? Errado. 8 anos, correto, contados a partir da ocorrência do fato, salvo em relação ao ressarcimento erário, que não está sujeito ao prazo prescricional. Perfeitamente correto. Gabarito, letra C. Letra D, 5 anos, errado. E letra E, 5 anos, errado também. Tudo bem? Importante notar que quando a questão fala de salvo em relação ao ressarcimento ao erário, lembre-se do tema, só um segundo, lembre-se do tema 897 do STF. Tema 897 do Supremo. Por quê? É nessa decisão do Supremo que nós observamos
essa previsão da imprescritibilidade do ato de ressarcimento ao erário, porque o STF diz que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Próxima questão. Ana, coordenadora de despesas da Fundação Estadual Alfa, que tem personalidade jurídica de direito público, teve suas contas rejeitadas pelo TCE, o qual, em processo de tomada de contas, imputou-lhe débito, condenando-a a ressarcir o dano causado ao erário. Considerando os balizamentos constitucionais, é correto afirmar que a pretensão de ressarcimento decorrente da referida decisão é: letra A, prescritível, pois o Tribunal de Contas apenas realizou o julgamento técnico das contas, não julgando Ana, e isso está correto. Ela é prescritível e não imprescritível, como seria no caso da Lei de Improbidade Administrativa, como seria no caso de improbidade administrativa. Veja bem, o STF, em tese de repercussão geral, estabeleceu no tema 899 que é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada na decisão em Tribunal de Contas. A justificativa foi que nos processos perante os tribunais de contas não se perquire dolo decorrente de improbidade administrativa, uma vez que tais tribunais não julgam pessoas, eles apenas realizam o exame técnico das contas, no qual inexiste contraditório e ampla defesa plenos, não possibilitando ao imputado defender-se no sentido da ausência de dolo ou mesmo de culpa. Então, pela ausência da plena defesa técnica do acusado, o julgamento do Tribunal de Contas ele é contra a conta e não contra a pessoa. Portanto, é prescritível o ato de ressarcimento ao erário nesse caso. Tudo bem? Letra B. Prescritivo, salvo se o dano tiver sido causado por ato doloso, ainda que não configure ato de improbidade. Errado. Imprescritível, quer se trate de ato culposo, quer se trate de doloso. Errado. Imprescritível, errado. E prescritivo, salvo se configurar ato doloso de improbidade, também está errado. Porque, mais uma vez, eles realizam o exame técnico das contas e não o julgamento da pessoa em si. Gabarito letra A. Vamos agora à última questão. Marcelo é servidor público estadual, ocupante de cargo efetivo de médico e atualmente é diretor de importante hospital estadual. Então ele possui um cargo efetivo de médico e está aí em um cargo de, imagino eu, um cargo comissionado, né? Um cargo de função, um cargo de confiança, um cargo de função de chefia, né? Valendo-se de sua autoridade no âmbito de trabalho, Marcelo dolosamente utilizou em serviço particular em seu consultório privado o trabalho de servidores públicos lotado no hospital estadual, na medida em que as servidoras Maria e Cláudia, durante o horário de expediente do citado hospital estadual, saíam do hospital público para fazer triagem dos pacientes de Marcelo em seu consultório particular. De acordo com a atual redação da Lei de Improbidade Administrativa, Marcelo, letra A, não praticou ato de improbidade administrativa, pois não é agente público titular de mandato eletivo. Está errado, né? Ele é um agente público, opõe de cargo efetivo, certo? Então, letra A, completamente errado. Importante que vocês saibam, né, o artigo 2º da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que para os efeitos dessa lei consideram-se agente público, o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades referidas no artigo 1º da Lei de Improbidade Administrativa. Letra B. Não praticou ato de improbidade administrativa, pois houve revogação do dispositivo legal que anteriormente tipificava o ato descrito como ímprobo. Está errado, ele continua descrito como ímprobo.
Então, não houve tal revogação. A letra C, praticou ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito e por isso está sujeito, entre outras sanções, à suspensão dos direitos políticos por até 8 anos. É uma assertiva quase toda correta, uma alternativa quase toda correta. No entanto, o ato de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito, que é o caso de Marcelo, ele possui as maiores sanções. Então ele terá a suspensão dos direitos políticos por até 14 anos, certo? Por até 14 anos e não 8 anos. Letra D, praticou ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário e por isso está sujeito, entre outras sanções, ao pagamento de multa cível equivalente ao dobro do valor do dano. Errado, ele não praticou ato de improbidade administrativa por prejuízo ao erário, certo? Ele praticou por enriquecimento ilícito. Lembre-se, prejuízo ao erário, que está previsto no artigo 10º, é, ocorre quando o agente facilita que terceiro obtenha vantagem indevida. Como Marcelo obteve para si vantagem indevida, ele praticou, na verdade, o ato de enriquecimento ilícito, e, portanto, o gabarito. Letra E, praticou ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito e, por isso, está sujeito, entre outras sanções, à perda da função pública. Perfeitamente correto. Essa foi a aula de hoje. Se você gostou, curta, compartilhe o vídeo, ative o sininho e se inscreva no canal. Muito obrigado.